Bom dia, amados. Quero saudá-los com a graça, a misericórdia e a paz do nosso Deus. Dizer que é muito bom ver vocês todos consagrando esse tempo para o nosso Deus. Realmente Ele merece. Vou terminar a mensagem sobre a Páscoa dos judeus, aquela parte em que estamos aplicando para a igreja esse evento, porque Deus inspirou Paulo a fazê-lo. A libertação do povo de Israel da terrível e sofrível escravidão egípcia é uma figura do sacrifício de Jesus em favor da sua igreja, nos libertando a terrível e sofrível escravidão do pecado. E esse estudo que nós estamos tendo como aplicação trata sobre o perigo que a igreja corre enquanto nós estivermos aqui aguardando a volta do Senhor Jesus Cristo. O perigo do pecado reinar dentro de nós, dentro do nosso coração e também dentro da igreja. E é por isso que Deus usou o apóstolo Paulo, o inspirou, para usar esse evento do Antigo Testamento para nos alertar. Uma aplicação extremamente importante, a celebração da Páscoa e o dia a dia da igreja. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 6 até o versículo 8. Tem assim: o orgulho de vocês não é bom, vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Livrem-se do fermento velho para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade. Várias ordens, ligando o evento do Antigo Testamento para nós. Por que essa preocupação? De vez em quando eu trago a lembrança, ou a nossa lembrança, a profecia que Deus inspirou Paulo a escrever para nós, igreja. Queria que vocês abrissem em 2 Timóteo, é um texto que nós temos falado de vez em quando, e eu creio que nós temos que sempre relembrar sobre essa afirmação de Deus para nós, igreja, na qual nós precisamos sempre nos autoavaliar e sempre estar fazendo os ajustes. Não está projetado aí, eu quero que vocês acompanhem a leitura, A afirmação de Paulo: sabe, porém, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Uma outra versão diz tempos perigosos. 2 Timóteo, eu falei errado, capítulo 3, perdão, versículo 1. E agora, Deus inspira Paulo para falar a respeito das atitudes perigosas que vão existir cada vez de maneira mais intensa quando se aproxima a volta de Cristo. Os últimos tempos se refere aos últimos dias do tempo da igreja aqui no planeta Terra. Esse significa os últimos dias. Nós não podemos nos esquecer que a igreja aguardava a volta de Cristo a qualquer momento. Tanto que quando nós lermos esse texto, vocês vão perceber que isso já estava acontecendo nessa época em que foi escrito. Mais ou menos ano 60 antes de Cristo, talvez 68. Nesse período já estava acontecendo. Então, olha, só vai intensificar isso. Ok? E ao falar sobre essas atitudes,
Paulo está falando do que já existe dentro do nosso coração. Isso é, daquela parte da velha natureza. Todos nós ainda temos uma velha natureza na qual nós lutamos contra ela todo dia. Isso é um fato, né? O que vai acontecer nos últimos dias é que essa luta não será intensa por parte de todas as pessoas. E vão deixar que essa velha natureza tome conta. Então, à medida que eu estiver lendo, é muito bom nós nos autoavaliarmos, ok? Algumas dessas características eu vejo na minha vida em alguns pontos, em algumas reações pontuais, que se eu não trato, serão ações que vão fazer parte agora da minha vida. Vão deixar de ser pontuais para começar a ser algo frequente. Então, os homens serão egoístas, e a palavra literal é amantes de si mesmo. Eu não vou pregar em cada item, ok? Avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínios de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados ou selvagens, é uma outra tradução, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Então são pessoas que dizem que são amigas de Deus, mas na verdade não são. Isso é, a idolatria, né? Mais amigos de outras coisas do que amigos de Deus, né? Tendo forma de piedade, pessoas religiosas, frequentadoras de igrejas, né? Às vezes o modo de falar, aquele modo, né, de falar bem assim, espiritual, tem aparência, não é? Mas nega o poder da piedade, o poder de seguir as instruções de Deus. E ele continua, negando-lhe, entretanto, esse poder, foge também destes. Pois entre esses se encontram, então já existia isso naquela época, os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherzinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas por várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. De modo porque Janes e Jambres, então ele vai para o Antigo Testamento, mostrando uma harmonia, não é? Resistiram a Moisés, e também esses resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com os daqueles. Mostrando que isso é a condução de falsos mestres. O Maurício tratou sobre isso nas mensagens anteriores. Mas, irmãos, é uma profecia, é um alerta para nós hoje. Por isso nós temos que lidar com o pecado corretamente. É por isso que Deus inspirou Moisés dizendo, inspirou Paulo, né, a usar o exemplo de Moisés lá na Páscoa, dizendo, nós temos que lutar e jogar fora o fermento, o pecado. Mas ele continua, porque agora vem uma exortação para os pastores, para os líderes, para os professores, para os pais que são sacerdotes do seu lar, né? Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito e fé, longanimidade, amor e perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, nas quais me aconteceram em Antioquia, Icônio, Listra, que variadas perseguições tenho suportado, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que foste inteirado, sabendo de quem aprendeste, de que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus.
Toda a Escritura, e é nesse contexto que vem esse versículo, toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, correção, educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E tinha que tirar o versículo 4, porque é continuação. Então, capítulo 4 não existe, tá bom? É continuação do ensino. Conjuro-te, é a continuação, perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra. Pais, professores, pastores, mães em relação aos filhos, pregue a palavra. Insta, quer seja oportuna, quer não. Corrige, repreende e exorta com toda a longanimidade e doutrina, Bíblia, não é? Pois haverá tempo, a profecia continua, haverá tempo que não suportarão a sã doutrina. Pessoas que tinham a sã doutrina, falando de vida de pessoas que professam cristianismo, né? Não suportarão essa doutrina. Vão fazer o quê? Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo os seus desejos, suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras no ouvido, se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. E, de novo, uma injeção de ânimo em Timóteo, porque é desanimador, não é? Tu, porém, sê sóbrio em todas essas coisas, suporta a aflição, faz o trabalho de evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. E Paulo termina falando dos fins dos dias dele, né? E eu gostaria de poder terminar a minha carreira como Paulo terminou, se Deus tiver misericórdia de mim, né? Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. E que seja o desejo de todos. Então, irmãos, essa aplicação tem a ver com o tratamento que nós damos para o nosso pecado e para o pecado de pessoas que não querem abandonar o pecado. É por isso que Paulo escreveu, né, usando agora a Páscoa e o fermento para mostrar para nós, igreja, como é que nós devemos nos comportar. Ok? Então o ensino é esse. E algumas coisas aqui eu estou repetindo agora, a partir de agora, como um flash para encerrar, tá bom? Deixar de seguir ao pé da letra alguma instrução dada por Deus deve ser considerado e tratado como pecado, que é um ato gravíssimo. Qualquer coisa. Ok? E Deus manda a gente leu lá, nós vamos tratar o pecado com compaixão, ensinando, com paciência, né? Mas ele precisa ser tratado. A gente precisa ser alertado. Eu preciso e vocês precisam. Ok? Não fazer essa distinção de pecadinho, pecado mais grave, pecado, não existe isso. Ok? O Espírito Santo inspirou Paulo a fazer a aplicação para a igreja em relação ao pão sem fermento usando a Páscoa judaica. Como salvos devemos nos livrar do fermento, isso é do pecado. Quando você descobre que você pecou, naquela hora você precisa lidar com aquele pecado. Você precisa encará-lo com gravidade e você precisa saber pedir perdão corretamente e ter um plano e não simplesmente aquela declaração, Deus sabe, eu sou carne. Não, tudo isso é verdade. Não é? É por isso que a gente tem 1 João, mas o pecado ele não pode ser aceito. Ele tem que ser rejeitado na nossa vida. É um câncer que se a gente tira ele lá de pequenininho, ele não vai tomar conta de você. Não é? Devemos nos livrar do pecado, entendendo que o pecado mais perigoso é o orgulho. Não é? É o se achar melhor do que qualquer outra pessoa. Não é? Tratar o pecador que não luta contra o pecado
exatamente como Deus ordena na sua palavra, revela que a pessoa se considera mais sábia, justa e amorosa do que Deus. Isso é orgulho. Quando Deus diz assim, ó, o pecado tem que ser tratado assim, e eu dou uma modificada, não é? Eu coloco lá, né, a minha sabedoria, as minhas caraminholas, aquilo que eu acho que é justo, o que é injusto, ok? Eu estou dizendo que eu sou mais sábio do que Deus. Eu estou dizendo que o meu jeito de tratar o pecado vai produzir o que Deus quer, porque o que Deus quer é arrependimento, né? E que o jeito de Deus não é bom. Precisamos tomar cuidado com isso. Para mascarar o seu orgulho, o que acontece? Uma interpretação errada das Escrituras. E todos nós corremos o risco de fazer isso, não é? Para nos conscientizar o tamanho do orgulho em não tratar o pecador não arrependido como Deus ordena, ele faz uma pergunta que qualquer ser humano com mínimo de percepção responderia com sim. Vocês não sabem que um pouco de fermento leveda toda a massa? A lógica bíblica é essa. Assim como é real que um pouco de fermento contamina toda a massa que entra em contato, vocês já estão sendo contaminados em manter relacionamento com o pecador que se nega a abandonar o seu pecado, que era o que estava acontecendo com a igreja de Corinto. O que é que acontece na minha vida em alguns momentos? Eu já falei isso para vocês, né? De vez em quando alguém me repreende do pecado, o tempo que eu demoro para reconhecer revela o meu nível de orgulho. É isso. Às vezes eu reconheço com certa rapidez, às vezes só no dia seguinte. Puxa, 24 horas de orgulho. Que bela porcaria que eu fiz na minha vida, né? Podia ter me livrado mais rápido. E às vezes é uma semana. E às vezes nunca se reconhece. Então precisamos entender isso. Ok? Eu tenho uma velha natureza dentro de mim ainda. E eu tenho que ficar combatendo. Para nos livrarmos do pecado, isso é o fermento, precisamos ter o mesmo ponto de vista de Deus sobre o pecado. Reconhecer que todo e qualquer pecado é uma ação nociva, ou a mais nociva do universo. E aqui é usado duas palavras, né? Esse fermento da maldade, ou fermento da perversidade, trata em a prontidão que se tem para agir com crueldade, aquela coisa mais rápida, né? Você reage no automático de forma cruel, ok? E depois vem acompanhado de ações perversas. Eu que tenho que lutar, por exemplo, com a ira, né? Eu percebo que se eu não percebo rapidinho, ok? Rapidamente eu ajo com um tipo de crueldade. E essa crueldade ela pode ser demonstrada de várias maneiras. E ela vem maquiada ainda. Não, mas eu estou lutando por aquilo que é certo. Mas a ira do homem não produz a justiça de Deus, por exemplo. E eu estou falando de mim, né? Que eu tenho que ficar toda hora, né, me cuidando em relação a isso. A nossa ação deve ser a de sempre incentivar, estimular e exortar uns aos outros a lutar para não pecar. E ao pecar, porque ainda somos pecadores com o Espírito Santo, reconhecer e abandonar o pecado. E até aqui foi um flash sobre a mensagem anterior, ok? E agora aqui é novo. Cumprimos a ordem de nos livrarmos do pecado, isso é, ser massa sem fermento, agindo como nova criação. É o tal do despojar e do revestir. Eu tiro o fermento velho e coloco no lugar do fermento uma massa sem fermento, não é? Aquilo que Deus fez em nós, adotando o estilo de vida caracterizado pela sinceridade e verdade, que são os ensinos de Deus descritos na Bíblia. É interessante, né? A igreja de Corinto ela é reconhecida, pelo menos na grande carta, né? Porque a carta de Apocalipse tem igreja bem pior que a de Corinto, né? Mas como uma igreja carnal, ok? E diz, olha as palavras de Paulo, né? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Isso é,
Jesus Cristo nos fez massa nova. Jesus Cristo agora habita dentro de nós através do Espírito Santo. Agora nós estamos no processo de santificação. É só acompanhar esse processo, né? Entende? E ele diz, ó, por isso celebremos a festa, ok? É muito interessante, né? Esse celebrar a festa, ele está falando do quê? Ele está falando da nossa comunhão. Ele está falando de nós participarmos, né, de todas as bênçãos que Deus deu. É perigoso, né? Por exemplo, celebrarmos a ceia do Senhor, né, com pecado. Vamos participar da festa, ok? Lidando, né, com os nossos pecados, ok? Irmãos, Paulo afirma que a igreja de Corinto, como igreja, coletivamente falando, ok? Era uma igreja composta de salvos. Presente do indicativo, vocês são, não esqueçam de quem vocês são. Não esqueçam da identidade que vocês têm. Vocês foram purificados por Cristo. Continue purificados, não deixe o fermento entrar. Ok? Quem foi purificado é aquele que está perdoado através do sangue de Cristo e agora ele recebe poder para obedecer, poder para lidar com as tentações e assim por diante. Nossa ação deve ser continuar seguindo as instruções de Deus. Lembra? A profecia, haverá tempo em que o pessoal ia parando de lidar com o pecado como deveria. O pessoal estava lá, é um alerta como contra a gente se conformar, né, com a maneira do mundo pensar. Por exemplo, quando a gente trata o pecado como Deus manda, normalmente, outros cristãos e outras igrejas dizem que é falta de amor, por exemplo. Bom, falta de que tipo de amor? O amor que Cristo ensina ou o amor que a sociedade prega? Eu fiquei aqui meditando nisso, né, quando o Maurício está falando de termos que ser imitadores de Jesus. Como é que Jesus lidou? Como é que ele demonstrou? Jesus é amor, não é? Como é que ele se comportou, por exemplo, quando os fariseus religiosos estavam ensinando algo diferente daquilo que ele estava ensinando, estavam dizendo que ele estava ensinando coisas erradas. Ele foi lá e abraçou eles, está tudo bem. Entende? Nós estamos aprendendo a imitar Jesus. Nossa ação deve ser continuar seguindo as instruções de Deus, nos mantendo afastados do pecado, lutando, né? E do pecador só quando ele continua no pecado. Entende? E temos que praticar a verdade com sinceridade, sem fingimento, sem fazer de conta que somos aquilo que nós não somos. Conclusão 1. Deus inspira Paulo a usar o elemento do pão sem fermento, da Páscoa judaica, para afirmar que a saúde, a vitalidade da igreja, depende da obediência às instruções de Deus sobre a total separação / afastamento do pecado e de pessoas que professam publicamente sua fé em Cristo, que decidem continuar pecando. Se a gente tiver que se afastar de todo mundo que é pecador, então cada um aqui vai para a sua casa agora. Cada um vai para o seu canto, porque ainda somos. Mas nós somos pecadores que estão lutando contra o pecado ou não? Se somos, vamos continuar, um incentivando o outro. Caiu, levanta, a gente é assim mesmo, né? Mas, ó, 1 João, né, está lá. E vem aqui, vamos conversar, por quê? Porque eu já enfrentei esse pecado, ou estou enfrentando, e eu estou obtendo vitória desse jeito. E isso é igreja. Mas a pessoa começa a disfarçar, querer continuar no seu pecado e justificar, não tem lugar no corpo de Cristo. Simples. Por quê? Porque senão eu estou dizendo que eu sou o que Deus não é. Eu sou um cara incontaminável. E é mentira. Porque eu sou massa. E se o fermento encostar, o que acontece? Caso alguém queira continuar pecando, está dizendo aqui, não pode ter comunhão.
1 Coríntios, continuação do texto, então temos que interpretar o texto dentro do seu contexto. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com impuros. Refiro-me com isso não propriamente com os impuros desse mundo, ou os avarentos, ou os roubadores, ou os idólatras, pois nesse caso terias que sair do mundo. Então é o seguinte, gente, avarento do mundo, que não professa Jesus como Senhor e Salvador, idólatra do mundo, que não conheceu Jesus como Senhor e Salvador, ladrão, tenham comunhão com esses. É para ter. Entende? Porque nós temos que falar do Evangelho para essas pessoas. Nós já sabemos que essas pessoas são descrentes, elas não vão nos contaminar. O que contamina é alguém que se diz e continua. Porque começa a desfigurar a Bíblia, começa a tentar justificar por que está agindo assim. Isso vai nos contaminando. Por isso que tem o versículo 11, uma conjunção adversativa. Mas agora vos escrevo que não vos associeis, que alguém dizendo-se irmão. E aí ele repete, se for impuro, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubadores, com esse nem ainda comais. Ele está fazendo distinção de pecado aqui, pecadinho, pecadão. Percebe que ele coloca todos os pecados no mesmo nível? O assunto começa com alguém dormindo com a madrasta. Ok? Mas na hora que ele vai falar qual é o tratamento desse é o mesmo que esses aqui, que não quer abandonar. É muito importante, não é? E aí ele vem com algo importante a nosso respeito. Pois com que direito havemos de julgar os de fora? Não dá para a gente tratar do pecado dos descrentes. Julgai vós dos de dentro. Os de fora deixa que Deus vai julgar. Expulsai, pois, entre vós o malfeitor. Irmãos, notem que foi o Espírito Santo que conduziu Paulo a terminar esse ensino de forma chocante. Porque é chocante. É antipopular. Ele termina de forma muito agressiva, não termina? De forma impactante. E até revoltante. Depende do modo como você vê, né, as coisas. A ênfase, irmãos, que Deus está afirmando aqui é que se nós agirmos de forma contrária a essa, nós estamos agindo de forma pecaminosamente orgulhosa. Nós não podemos deixar de reconhecer que todo e qualquer pecado é uma ação extremamente horrorosa, extremamente demoníaca, extremamente maléfica, quando não tratada biblicamente. E ela se torna mortal, ela mata a santidade, mata a igreja local. Acontece a profecia que foi lida no começo desse estudo, né, lá no livro de 2 Timóteo. O primeiro, não lembro. A saúde da igreja depende disso. Lidar o pecado como ele é. A pessoa na igreja que professa, ele tem que ser uma pessoa que, quando repreendida do pecado, ele diz, realmente eu estou em pecado, reconhece, pede perdão, e está num processo, e está lá. Ok? Por isso que nós temos lá, não importa quantas vezes caia. O ensino lá, né, 70 vezes 7. A pessoa caiu, reconheceu, não sou eu que vou julgar se é da boca para fora ou não, porque isso aí é um problema de Deus. Ela reconheceu, está com a gente, vamos continuar, vamos lutar junto. Entende? Isso é amor, isso é paciência, isso é longanimidade. Fora disso é tolerância pecaminosa. Não tem jeito. Deus usa a festa da Páscoa judaica, enfatizando o uso do pão sem fermento, para nos ensinar que o pecado é a pior ação do universo.
é uma ofensa direta à pessoa de Deus e sempre trará prejuízo aos seres humanos. Todo pecado vai trazer um nível de prejuízo. Às vezes, tem prejuízo instantâneo, porque acontece algo, e também tem duradouro. 2 exemplos, e eu vou parar o exemplo assim que acabar meu horário, tá bom? Porque são exemplos. José, por que José não cedeu à tentação da esposa do Potifar? Por que ele resistiu àquele assédio que a palavra de Deus diz que era constante? Chegou um dia que ela agarrou ele. Ela tentou de várias maneiras, né? De maneira sutil, e chegou uma hora que agarrou ele, né? E ele fugiu, né? Para alguns, diziam covardão, né? O mundo ia tirar sarro dele, né? Mas por que ele agiu assim? Ele reconhecia que era uma tremenda maldade contra Deus. E ele podia ter acusado Deus de tê-lo abandonado. Se ele usasse a lógica desse, Deus me tirou do meu povo, Deus me tirou dos meus irmãos, né? Nem sei se Deus existe. Ele podia falar um monte de coisa, né? Não. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Se a gente pudesse lembrar dessa frase, em cada pequena situação, como eu cometeria tamanha maldade e pecaria contra Deus? E nós temos o exemplo de José. Agora vou pegar um exemplo não tão bom, mas que serve para nós. Davi. Davi cometeu adultério. Não cometeu adultério com Betseba? Pior, né? Para encobrir o seu pecado, ele provoca a morte de Urias. Ele faz um monte de barbaridade, tenta enganar, vocês já sabem mais ou menos a história. Mas impressionante, quando ele se arrependeu, que demorou, e por isso que eu acho que o prejuízo foi muito maior. Ok, mas isso é meu achômetro, tá bom? Ok? Mas quando ele reconheceu, ele falou, não, foi contra Deus. Versículos de 1 a 6, o profeta Natã cria uma história para conscientizar Davi do seu pecado. Você vai ler lá na sua casa, não posso ler aqui, que é longo, tá bom? Mas ele cria uma história lá, ok? Para conscientizar Davi do seu pecado. Quando Davi se conscientiza, Davi simplesmente diz, essa história que você contou, esse homem suposto que você contou, ele tem que morrer. Versículos 7 a 9, Natã fala, é tu, meu chapa. Natã acusa Davi do pecado, e trata do pecado principal, onde os outros pecados foram consequência desse, né, que é o pecado de adultério e depois cometeu o assassinato. E esse eu quero ler. Então disse Natã a Davi, tu és o homem, assim diz o Senhor Deus de Israel. E agora que eu estiver lendo, irmãos, sobre Davi, lembra de você. Lembra do que você era antes da salvação. E do que Deus fez por você, te tornar filho de Deus, filha de Deus. Eu te ungi rei sobre Israel, eu te livrei das mãos de Saul, dei a casa do teu Senhor às mulheres do teu Senhor em teus braços, também te dei a casa de Israel e de Judá, e se for a pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Irmão, Deus está falando, você esqueceu o que eu fiz para você no passado e o que eu estou fazendo por você agora? Por que, pois, e agora, o pecado? O pecado não foi o adultério. O pecado foi esse. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? Davi desprezou Deus, e nós desprezamos Deus quando nós desprezamos as instruções de Deus. Por que eu estou falando isso, irmãos? Tem pecado, para mim, que é muito fácil de cometer. Estou falando para vocês. Coisa horrível. Por quê? Porque nem sempre
eu trato o pecado como um desprezo ao Senhor. Quanto mais rápido a gente entender que qualquer pecado é desprezo ao Senhor, um convertido de verdade vai se esmagar de arrependimento. Entende? E aí ele fala o que ele fez. Você feriu Urias, tomou a mulher dele e assim por diante. Irmãos, qualquer pecado, não importa o tamanho, não importa se foi por querer, sem querer, se estava distraído ou não, não importa. É um desprezo à palavra do Senhor, que é um desprezo ao Senhor. Se nem sempre isso vem à mente antes de pecar, quando vem à mente depois de pecar, dá para se arrepender, não dá? Como é que eu posso desprezar aquele que derramou o sangue no meu lugar? Como é que eu posso fazer isso? Aí eu vou, no mínimo, conversar com Deus. E depois pedir para Deus ajuda. E depois um plano. Versículos 10 a versículo 12. Natã declara a sentença para Davi, revelando que o pecado é a pior ação do universo. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste. Agora, ele não está falando mais que desprezou a palavra do Senhor. Ele está dizendo, desprezar a palavra do Senhor é desprezar Deus. Pronto. E por que você fez isso? Tá bom? Então, o pecado, irmãos, de novo, revela o nosso desprezo a Deus. Então, porque você me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser sua mulher, assim diz o Senhor, eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, tomarei tuas mulheres à tua própria vista e as darei ao próximo, a qual se deitará com elas em plena luz do sol. Nossa, que Deus vingativo! Né? Se um homem fala isso aqui, você é louco. Bom, é Natã que está falando em nome de Deus, e Davi não falou para Natã, Natã, você está exagerando, né? Deus não mandou falar isso não. Mas vocês entendem, a santidade de Deus, a pessoa de Deus foi ferida. E Deus está dizendo, é assim também que eu trato. Eu sou misericordioso, longânimo, mas eu também levo a sério o pecado. Né? Porque o que você fez em oculto, mas eu farei perante todo Israel e perante o sol. E aí eu me lembrei de Colossenses 3:25, que é um texto, né? Se alguém perguntar, Deus sempre age conforme Colossenses 3:25, eu digo, eu não sei. Eu só sei que tem um alerta lá para mim e para vocês. Aquele, pois, que faz injustiça, receberá em troco a justiça feita, e nisso não há acepção de pessoas. Alguém está duvidando que com Davi aconteceu isso? Aconteceu, não aconteceu? Ok? E lembrando que Davi cometeu adultério, cometeu assassinato, cometeu um monte de coisa. Ok? É importante, Davi era o rei segundo o coração de Deus. Aquele que Deus escolheu para ser rei. Aquele que recebeu a promessa que vai reinar sobre Israel para sempre, através de Jesus. E quando Davi ressuscitar, de alguma forma ele vai participar do reino lá de Jesus também. Mas ainda assim, então como filhos de Deus, às vezes nós vamos experimentar Hebreus capítulo 12, que aqui é Hebreus capítulo 12 na vida de Davi. Davi reconhece o seu pecado como terrível perversidade. Ele reconhece. Ele não se defende. Ele não diz que Deus está exagerando. Ele não acusa Natã aqui de estar enganado. Ele não nada. Ele reconhece. E o reconhecimento dele é simplesmente, o arrependimento dele é aceitar a punição sem questionar. E por causa disso, Deus o perdoa, porque ele ainda teria que ser punido com a morte, segundo a lei.
E aí Deus diz, eu terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia. Vocês entendem? A punição que Deus deu para Davi, que ele não tirou, e tem uma outra para frente que a gente nem vai ler aqui, que ele perde também o filho, mas ver as esposas dele, né, sendo tratada como ele tratou Betseba, ok? Isso Deus mostrou, né, o amor dele, a santidade dele ao mesmo tempo. Deus foi misericordioso porque não tirou a vida dele, mas ainda foi justo. E nós não podemos misturar Deus. Deus, ele é sempre misericordioso e sempre justo ao mesmo tempo. Então, disse Davi a Natã, e aqui as mesmas palavras, né, que Daniel falou. Pequei contra o Senhor. Ele só falou isso. Não tenho nada para me defender. Pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi, também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. É a mesma coisa que nós. Nós não vamos perder a vida eterna. Quando a gente peca, nós não perdemos a vida eterna. Ela é de graça. Mas, às vezes, sofreremos as consequências mais drásticas do nosso pecado. Davi, ele não se justifica do seu adultério, não acusou Betseba. Por que aquela mulher ficou lá de janela aberta? Não fez isso, mas a gente faz isso, né? A gente está sempre, não, mas você, né? Mas ele não falou isso. Ele não falou, mas você não sabe que a carne é fraca. Ele não falou isso, né? Não fala que Natã está exagerando, não acusa Deus de ser extremamente severo. Ele reconhece que o pecado dele é uma demonstração de desprezo a Deus. Ele reconhece isso, eu pequei contra Deus. O que Deus fizer, está tudo bem. Entende? Quando um cristão acha que a punição bíblica é exagerada, revela a falta de arrependimento. Isso eu falo sem medo de errar. Quando um cristão acha que a punição bíblica é exagerada, revela a falta de arrependimento. Revela ainda uma má compreensão do preço pago pelo perdão que recebeu através de Cristo. Quando um cristão compara o seu pecado com o pecado de outras pessoas, e ele quer minimizar o seu pecado, ele não entendeu que ele desprezou Deus com o seu pecado. Quando um cristão não vê o seu pecado como a maior ofensa cometida, demonstrando desprezo pelo sangue de Jesus derramado por ele na cruz, ele não está arrependido. Não foi o que aconteceu com Davi. Davi reconheceu que ofendeu a Deus, ele não se justificou, ele não transferiu, nem dividiu a culpa, metade para cá, 70 para mim, 30 para Betseba, né? Não. Ele simplesmente disse, eu pequei contra o Senhor. Eu ofendi o meu Deus. E Deus o perdoou. Deus não o matou, manteve a punição que havia declarado para Natã, deu bons anos de reinado para Davi, mas não sem muito sofrimento. Através da punição dada a Davi, Deus nos ensina que o pecado é a pior coisa do universo. Por isso devemos combatê-lo, conforme Deus nos ordena detalhadamente na Bíblia. Tem que ser do jeitinho que está na Bíblia. Cada texto dentro do seu contexto. Deus vai mandar pessoas que rejeitam a salvação através de Cristo para o lago de fogo e enxofre. Isso Deus vai fazer. Para aqueles que rejeitam a salvação, ok? Por quê? Para mostrar que ainda o pecado é uma terrível ofensa contra Ele. Gente, lago de fogo e enxofre eternamente não é coisa pouca, não. É muito sofrimento. Né? Revela que Deus, como Deus trata as pessoas que estão rejeitando a sua misericórdia.
Entende? Para combatermos o pecado biblicamente, não conforme a nossa preferência, não conforme nossos sentimentos e não conforme a nossa lógica humana, e sim conforme a lógica divina. Precisamos nos conscientizar que qualquer pecado é a maior perversidade do universo. Por isso, o preço do perdão foi o sangue de Jesus, o Filho de Deus encarnado. Irmãos, graças ao sacrifício de Jesus, é que nós temos o perdão dos pecados. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar dos nossos pecados. Entende? É o sangue de Cristo, é por causa do sangue de Jesus. Graças ao sacrifício de Jesus, pela fé, recebemos gratuitamente a absolvição da condenação do sofrimento eterno, porque é o que nós ainda merecemos. O pecado é a pior ação do universo. Se fosse ser por base do mérito, ainda é o inferno. Mas graças ao sangue de Jesus, é que nós não vamos para o inferno. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Graças ao sacrifício de Jesus, nós agora podemos e devemos resistir ao pecado, sermos imitadores dele. Mas nós temos que tratar o pecado como ele realmente é. Porque parece que a salvação pela graça faz com que a gente sinta a graça do pecado. Não pode ser assim. O perdão que Deus oferece para nós, de graça, custou muito caro para o próprio Deus. O preço do perdão foi Deus. Imagine Deus se rebaixando a ser humano, ser maltratado pelo ser humano, sofrer e morrer pelas mãos de seres humanos perversos. Imagina isso. Por que é que nós não vamos lidar com o pecado como Deus nos ordena? Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, não abriu a sua boca, como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus criadores, ele não abriu a boca. Devoção a Deus é a única resposta que podemos dar por termos recebido tamanho perdão. A devoção é demonstrada tratando qualquer pecado como uma ação ou a ação mais perversa do universo, nos arrependendo quando pecamos e tratando o arrependido com misericórdia. Porém, o orgulhoso que não abandona o pecado como alguém altamente contagioso, não tendo nenhum tipo de comunhão. Misericórdia, bondade, longanimidade para o arrependido. Para o não arrependido, não podemos nem encostar, porque vamos ser contaminados. Ainda um pouco de fermento leveda toda a massa. Lançai fora o fermento velho. Não seguir essa instrução é desprezar a Deus. Não tem jeito. Conclusão: Deus inspira Paulo a usar o fermento do pão sem fermento, da Páscoa judaica, para afirmar que a saúde, a vitalidade da igreja, a igreja é composta de indivíduos, então a sua saúde espiritual também depende da obediência à instrução de Deus, sob total separação, afastamento do pecado e de pessoas que professam publicamente sua fé em Cristo e decidem continuar pecando.
Eu ia terminar lendo o Salmo 51, que é o Salmo de arrependimento de Davi. Não tenho tempo. Leiam em casa. Vale a pena. Nós temos um Deus que, quando clamamos por misericórdia, Ele tem misericórdia de nós. Amém? Boa semana, amados. Deus abençoe.